Daniel Kaluuya está assim, ó, simplesmente incrível no filme Judas e o Messias Negro, que conta a ascensão até seu assassinato de Fred Hampton. Fala galera, então esse filme, cara, ele conta a história real, né, dos acontecimentos ali em Chicago e da maneira como funcionou, né, mais um marco, cara, sangrento, triste, absurdo da história, ali muito centrado obviamente, né, na história dos Estados Unidos, mas que representa muito porque é uma história universal, né, infelizmente ele é uma história universal e também infelizmente cada vez mais continua sendo atual. E a primeira coisa para falar assim é da importância do Fred Hampton, tá? Ele teve obviamente uma grande importância ali para a criação e para a fomentação daquela célula colocada ali em Chicago dos Panteras Negras, mas acho que o mais importante disso, cara, é o legado e a representatividade que ele teve para as pessoas ao redor, as pessoas que ele influenciou, tanto com o seu discurso, com suas ações, com as suas ideias, com o que ele queria fazer, e isso é muito forte. E a maneira que ele é executado daquela forma, e o filme consegue recriar aquilo de uma maneira crua, brusca e obviamente o mais próximo possível do que seria uma semelhança com aquele momento, né? É muito difícil, cara, tu tentar imaginar, e a maneira como até eles colocam, né, a figura da esposa dele ali, naquela cena final do filme, com os policiais, antes dos policiais entrarem no quarto onde está o Fred, né, inclusive. Cara, um policial, ele aponta a arma e quase aperta a arma na barriga dela, né? E ela tá ali já prestes a ter o filho. E eles entram e aquela câmera fica com ela ali em primeiro plano, né? Fica aquele fundo todo desfocado. Os policiais lá começam a falar sobre o Fred e executam simplesmente ele lá, né? E o tão absurdo que é aquela situação quanto o filme ele coloca no final um texto, né? Pra deixar ainda mais claro o que aconteceu de verdade naquele momento lá e a crueldade, a maneira que aconteceu. Pô, por isso deu 99 tiros. Eles ali colocados, eles deram um tiro, né, e todas as acusações que foram contra eles e tudo mais. E a gente vê isso no decorrer do filme, né? A maneira como o FBI lida com essas situações, naqueles momentos, é uma maneira extremamente cruel. E, inclusive a gente vê a representação do J. Edgar Hoover, simplesmente o chefe, o coordenador do FBI, o diretor do FBI, que ele aparece no filme também e ele deixa muito claro, né? Porque, cara, a vitória deles não é prender o Fred, né? E a primeira prisão dele, cara, é absurdo, de tão ridículo eles prender ele por um possível roubo de sorvete, que, cara, é inventado, é uma coisa absurda, completa, e prendem ele, cara, com mais de 2 anos de prisão. E depois, quando o Fred vai voltar pra prisão, né? E até aquele símbolo que é o Roy ali, né? O Roy, ele tá colocado como um ser que pende para os dois lados em algum momento do filme. Eu achei interessante como ele consegue em alguns momentos assim, cara, por mais absurdo que seja, ele faz uma ligação em relação ao que os Panteras Negras estão fazendo, em relação às algumas ações, principalmente que eles fazem, né, de quase um totalitarismo dos ideais em relação ao Ku Klux Klan, assim, entendeu? Que é uma coisa meio absurda para fazer uma comparação, entendeu? Porque não é uma luta por direitos, não é assim que funciona, né? E ele tenta exemplificar daquela forma, assim, fica meio absurdo a gente ver, mas para entender como funcionava ali o pensamento, né, deles naquele momento ali. E o pensamento do J. Edgar Hoover já é colocado, obviamente, não só dele, mas de uma grande parcela, obviamente, das pessoas que comandavam o país naquele momento, cara, de ser além, né? Assim como outros mártires negros também, que o Fred teve o mesmo fim, basicamente, que a vitória não era silenciar ele na prisão, né? Isso não seria o bastante é algo mais. Esse algo mais é realmente o que aconteceu ali, o assassinato. Cara, é uma história muito forte, tá? Muito forte. É obviamente uma história real, uma história verdadeira, uma história que precisa ser vista. Em relação ao William, né, a gente tem muito ali também aqueles flashes dele em relação ao única entrevista que ele deu na vida dele, em relação lá, né, ao documentário lançado depois na televisão, tentando justificar, né, que ele realmente teve uma postura, que ele realmente, cara, foi e batalhou pelos ideais, não sei o que, como ele se colocando como se fosse realmente pertencente às Panteras Negras e principalmente aos ideais que eram ali batalhados e defendidos, buscados pelos Panteras Negras, e não era, né?
a gente identificando ali aqueles elementos na história, não era. Ele pensava única e exclusivamente nele, para começar, né? Ele pensava muito na questão do dinheiro, ele pensava muito na questão de se salvar em relação ao que o Wright também prendeu ele, né, da pena que ele tinha para cumprir e tudo mais, a troca que ele tinha que fazer. Então era tudo uma mentira, cara. É tudo uma mentira, né? E inclusive ali o filme naquele texto final também, quando ele coloca que logo depois da exibição do documentário o William também, né, acabou se suicidando, tem muito a ver com isso também, né? Porque é o defender algo que realmente não aconteceu, é querer colocar para as pessoas algo que realmente ele não fez, né? Foi diferente tudo que aconteceu ali. Então, cara, é forte o filme, ele é um filme que faz questionar bastante coisa, faz pensar bastante coisa, e acho que o pior de tudo isso é que nada mudou praticamente com o tempo, né? Que essas coisas continuam acontecendo, essas coisas, e daí se a gente for falar em relação aos Estados Unidos, né, onde aconteceu essa história, onde fatos não param de acontecer e nunca pararam de acontecer. Então, é aquele ponto que a gente começa a pensar assim, até que ponto que as coisas realmente vão continuar desse jeito. O que mais precisa acontecer, né, para as pessoas mudarem, as atitudes mudarem e que realmente as coisas sejam igualitárias. Cara, é um soco no estômago, basicamente isso. Esse filme é um soco no estômago e o Daniel Kaluuya tá incrível. Incrível, incrível, incrível. Essas fases que ele consegue dar em relação ao Fred, dos estágios que ele vai passando, cara, e o olho que ele consegue colocar nesse filme, assim, ó, é brilhante, brilhante. Pra mim, com certeza, o Oscar é dele, porque não tem, por mais brilhante que sejam os outros trabalhos também, esse trabalho dele é um trabalho para marcar, é um trabalho que marca a carreira de um ator em relação a um personagem, tá? Brilhante. Então é isso, galera, já assistiu Judas e o Messias Negro? Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou, vamos discutir sobre. Não esquece que a gente precisa daquela ajuda muito importante. Curte o vídeo, assina o canal. 304, viva o sonho.